Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula sobre derivadas. Nessa aula nós vamos falar sobre outras notações que podemos utilizar para representar a derivada de uma função e falar também sobre a derivada de algumas classes de funções, como as funções potência, raiz, exponencial, logarítmica e as trigonométricas. E finalizar falando sobre algumas regras de derivação e as suas aplicações. Outras notações para representar a derivada de uma função. Dado uma função f de x, nós podemos utilizar outras notações que estão aqui expostas para representar a derivada dessa função. Essa notação f1 representa a primeira derivada da função f, df dx ou d dx aplicado a f de x também são notações utilizadas para representar a derivada de uma função f. Nessas notações fica destacado a derivação como um operador aplicado sobre a função f, o operador d dx derivado em relação a x aplicado a f. Em ambas as notações vocês podem perceber um operador sendo aplicado sobre a função f. Assim como nas notações também dfx e dxf de x. Também são notações que representam o operador derivado aqui com a letra D maiúscula aplicada à função f. Essa última notação dx ela especifica um pouco mais a derivada, indicando em relação a qual variável seria, em relação à variável x. Essa última notação ela é mais utilizada quando nós temos uma função que envolve mais de uma variável. Então faz sentido você especificar em relação a qual variável você está derivando. Nesse caso, como estamos trabalhando aqui no cálculo 1 só com funções de uma variável, então não faz muito sentido, não é muito prática essa notação dx, porque a gente já sabe que a derivada vai ser em relação à variável x ou em relação à única variável que a função possui. Temos também uma outra possibilidade de representar a derivada de uma função quando a gente indica a função dessa maneira, y igual a f de x. Então podemos utilizar a notação y' para representar a derivada da função f ou dy dx naquele mesmo sentido que foi dito anteriormente, representando a derivada como um operador d dx aplicado sobre y, já que y aqui está representando a função f de x. E para indicar a derivada por meio dessas notações aplicada a um ponto, nós temos essas notações aqui abaixo, que basicamente nós substituímos o x pelo ponto aplicado, ou então nessas notações df dx e dy dx, a gente acrescenta uma notação a mais, que indicariam a aplicação dessas derivadas sobre o ponto P. Da mesma maneira que a primeira derivada tem notações alternativas, as derivadas de ordem superior também possuem, porém são notações que elas derivam da notação anterior. Tá? Nós só indicamos só modificamos os índices dessas derivadas, acrescentamos o 2, o 3, o 4, o n, assim por diante, para especificar qual é a ordem da derivada que estamos utilizando, que estamos trabalhando. Ok, então estão aqui outras notações alternativas também para as derivadas de ordem superior. Vamos agora falar sobre a derivada de algumas classes de funções, começando pela derivada da função potência. O que é uma função potência? Uma função potência de grau n, onde n aqui está sendo considerado como um inteiro não nulo, é uma função que tem uma expressão da forma x elevado a n. Ela pega o ponto x e aplica em x elevado a n. Ok? Essa é a representação de uma função potência de grau n. Como calcular a derivada de uma função potência de grau n, a princípio com n natural, não nulo? Vamos utilizar a própria definição de derivada, que é o limite com h tendendo a zero do quociente entre f de x mais h menos f de x e h. F aplicado a x mais h vai ser x mais h elevado a n. F de x é a própria função x elevado a n. Tá? Então vamos calcular o limite desse quociente com h tendendo a zero. Porém aqui tem um problema. Qual vai ser
a expressão utilizada para x mais h elevado a n. Qual o resultado dessa potência n de x mais h? Para continuar a calcular essa derivada, nós temos que relembrar o teorema do binômio de Newton, que ele nos dá uma expressão para a enésima potência da soma entre dois termos. Está aqui em destaque o resultado da enésima potência de x mais h. Ok? Observem que as potências de x elas vão reduzindo, as potências de h elas vão aumentando, e os coeficientes dessa soma são os chamados coeficientes binomiais. Voltando então ao cálculo da derivada, vamos substituir o x mais h elevado a n, que foi onde nós paramos, por essa expressão obtida do teorema do binômio de Newton, e dar continuidade ao cálculo da derivada. Observem aqui nessa parte que nós temos um termo x elevado a n, que foi originado do binômio de Newton, e o x elevado a n subtraindo aqui no final. Tá? Então podemos cancelar esses termos. Ficamos agora com o limite de um quociente em que no numerador todos os termos são multiplicados por alguma potência de h. Observem aqui. Sendo que o primeiro ele é multiplicado apenas por h. Então, quando nós dividimos todos esses termos por h, o único que passa a não ter nenhuma potência de h multiplicando ele, ou o único termo que passa a não depender mais de h, é o primeiro termo, que ao simplificar com h que está no denominador, vai resultar em n vezes x elevado a n menos 1. Isso significa que quando aplicarmos o limite com h tendendo a zero, todos os demais termos se anulam com exceção desse primeiro termo, que vai ser exatamente o resultado desse limite, n vezes x elevado a n menos 1. Então, em resumo, dado uma função potência, f de x igual a x elevado a n, com n natural não nulo, que é o que estamos trabalhando por enquanto, a sua derivada tem essa expressão, n vezes x elevado a n menos 1. De maneira prática, uma forma que nós temos para memorizar essa fórmula é a seguinte. Comparando com a própria expressão da função f de x, o que acontece da função f para a sua derivada? Essa potência n ela cai na frente do x, multiplicando, e nós tiramos uma unidade da potência original. Então ficamos com n vezes x elevado a n menos uma unidade. O n cai multiplicando e nós tiramos uma unidade da potência original. Então chegamos exatamente na expressão da derivada dessa função potência. Por exemplo, a derivada da função x à quarta, ela é dada simplesmente por 4 vezes x elevado ao cubo. Então vejam que essa potência 4 ela cai na frente do x, multiplicando e tirando uma unidade da potência original, ficamos com a potência 4 menos 1, que é 3. Então a derivada vai ser 4 vezes x ao cubo. Considerando agora a função x elevado a 10, x à décima. Então a sua derivada vai ser 10, esse 10 cai multiplicando o x, e tiramos uma unidade dessa potência original. Então vai ser 10 vezes x elevado a 10 menos 1, que é 9. Então a sua derivada vai ser a função 10x elevado à nona potência. Um último exemplo é a derivada da própria função f de x igual a x, a função identidade, que é uma função que ocorre com bastante frequência, e o cálculo da sua derivada também. Então, considerando que x pode ser representado como x elevado à potência 1, então também é uma função potência, só que aqui a potência é 1, a sua derivada, usando a regra da derivada da função potência, vai ser 1 multiplicado por x elevado a 1 menos 1. Então o resultado seria 1 multiplicado por x elevado a 0, que nós consideramos aqui que seja igual a 1. Tá? Eu falo que nós consideramos que seja igual a 1 porque essa função ela considera também o zero. Essa função f nós podemos aplicar também no zero. E 0 elevado a 0 a gente sabe que é uma indeterminação. Nós não podemos dizer que é igual a 1. Ok? Mas, para efeito de cálculo da derivada da função f de x igual a x, consideramos que qualquer número elevado a 0 resulte, de fato, em 1. Tá? Só por questões práticas.
Agora, a regra da função potência, da derivada da função potência, ela também pode ser estendida para potências negativas. Lembrem que até aqui nós só consideramos potências naturais não nulas, então tínhamos excluído por enquanto as potências nulas. Mas para elas também vale essa regra da derivada da função potência, seguindo o mesmo caminho. Então, por exemplo, considere a função f de x igual a 1 sobre x ao cubo. Por que aqui essa função pode ser considerada como uma função potência? Porque ela pode ser reescrita como x elevado à potência menos 3, já que vocês sabem que a potência negativa ela inverte o fator. Ok? Então, considerando a função 1 sobre x ao cubo como uma função potência com potência negativa, potência menos 3, e seguindo o mesmo caminho da regra da derivada da função potência que nós estudamos até aqui, então a sua derivada seria menos 3, veja que a potência menos 3 ela cai multiplicando x, então ficamos com menos 3 vezes x elevado à potência original menos 3 menos uma unidade. Menos 3 menos 1 é menos 4. Então a derivada seria menos 3 vezes x elevado a menos 4. Voltando para a notação fracionária, o x elevado a menos 4 seria o inverso de x elevado à quarta. Então essa derivada também pode ser reescrita como menos 3 multiplicado por 1 sobre x à quarta. Um outro exemplo, a função 1 sobre x, cuja derivada também ocorre com muita frequência, assim como a função 1 sobre x. Primeiro, nós podemos reescrevê-la como x elevado a menos 1, como uma função potência com potência negativa. E seguindo a regra da derivada da função potência, a sua derivada seria menos 1 multiplicado por x elevado a menos 1 novamente. Menos 1 resulta em menos 2. Então a derivada vai ser menos 1 vezes x elevado a menos 2. Voltando para a notação fracionária, x elevado a menos 2 é o inverso de x ao quadrado. Então o resultado dessa derivada é menos 1 sobre x ao quadrado. Ok? Então esgotamos assim as possibilidades de potências inteiras, tanto positivas quanto negativas, e fixamos que a regra da derivada da função potência vale para todas elas. Em resumo, dado uma função potência x elevado a n, onde n é uma potência inteira qualquer, tirando o zero, a sua derivada sempre vai ser dada por meio dessa expressão, n vezes x elevado a n menos 1. Ok? Bom, vamos agora falar sobre a derivada de uma função raiz. Na verdade, apesar de considerarmos aqui como se fosse uma outra classe de funções, as funções raízes elas também podem ser consideradas como funções potência, onde a potência é uma potência fracionária. Se considerarmos a função x elevado à potência p sobre n, uma fração, essa potência fracionária ela pode ser reescrita como uma raiz. X elevado a p sobre n pode ser reescrito como uma raiz nésima de x elevado a p. Por isso que aqui estamos considerando uma função como uma função raiz, mas que na verdade também pode ser considerada como uma função potência. Por isso mesmo que aqui nós também temos uma regra semelhante à regra da função potência. Na verdade, uma regra idêntica, seguindo o mesmo caminho. Ao derivarmos uma função potência com potência fracionária ou ao derivarmos uma função raiz, seguimos aquele mesmo caminho da função potência. Então vamos sempre reescrever como uma função potência, mesmo que ela esteja escrita na forma de uma raiz. Para calcular sua derivada, nós reescrevemos na forma de uma função potência e derivamos usando a regra que nós já aprendemos. A potência p sobre n ela cai multiplicando x e nós tiramos uma unidade da potência original. Então a potência resultante passa a ser p sobre n menos 1. Por exemplo, vamos considerar a função raiz cúbica de x. Apesar de ser uma função raiz, ela pode ser reescrita como uma função potência, onde a potência é fracionária e igual a 1/3. Seguindo então a regra da derivada de uma função potência, nós derivamos a função x elevado a 1/3 de que forma? 1/3 cai multiplicando x e retiramos uma unidade da potência original. A potência resultante fica 1/3 menos 1, que é a potência menos 2/3.
Aqui o sinal negativo não ficou muito destacado, ele acabou juntando com a barrinha aqui entre o 2 e o 3, mas aqui está sendo representado o número menos 2/3. Como vocês já sabem, uma potência negativa ela inverte o termo, ok? Então x elevado a menos 2/3 passa a ser 1 sobre x elevado a 2/3, que aqui está multiplicado por 3, porque lembrem que anteriormente nós tínhamos 1/3 multiplicando x elevado a menos 2/3. Por isso esse 3 que já estava no denominador aqui anterior, ele passa a multiplicar agora o x elevado a 2/3 com a potência positiva. E voltando para a notação de raiz, x elevado a 2/3 é a raiz cúbica de x ao quadrado. Então essa expressão aqui final é o resultado da derivada da função raiz cúbica de x. Vamos agora falar sobre a derivada da função constante, que na verdade, pelas atividades anteriores, vocês já devem ter percebido qual é o resultado dessas derivadas. Vamos aqui só ratificar. Considere uma função constante, f de x igual a c, uma constante c. Ao calcular a sua derivada, o que é que nós percebemos? Como a função é constante, então esse numerador aqui, do limite que estamos calculando, ele se anula porque tanto f de x mais h quanto f de x possuem os mesmos valores, que é a constante c. Então, esse numerador se anula sempre ao calcularmos a derivada de uma função constante. Ficamos então com o limite do zero, da função constante igual a zero, com h tendendo a zero, que é o próprio zero. Então a derivada de uma função constante ela sempre resulta na função nula. Só reafirmando esse fato. Vamos agora para a derivada de uma função exponencial. Para calcular a derivada de uma função exponencial, assim como todas as derivadas que nós estamos calculando até aqui, nós vamos recorrer, por enquanto, à definição. Então, a derivada da função exponencial, vamos começar com a função exponencial de base e. A derivada da função exponencial e elevado a x, usando a definição, resulta no limite com h tendendo a zero, de e elevado a x mais h, menos e elevado a x, dividido por h. Pondo o e elevado a x em evidência no numerador, ficamos com o limite de e elevado a x multiplicado por e elevado a h menos 1, dividido por h, com h tendendo a zero. Como e elevado a x não depende de h, e está multiplicando o restante da função a qual estamos aplicando o limite, então ele pode sair do limite multiplicando o resultado desse limite restante. Ok? Nós tiramos esse e elevado a x do limite multiplicando, já que ele não depende do h. Mas ficamos com um problema. E qual o resultado do limite dessa expressão restante? E elevado a h menos 1 dividido por h quando h tende a zero. Por que eu digo que isso a princípio é um problema? Porque aqui ficamos com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Qual é então o resultado desse limite, o resultado final? Vamos calcular. Vamos dar uma pausa no cálculo da derivada e focar agora no cálculo desse limite. Para calcular o limite de e elevado a h menos 1 dividido por h com h tendendo a zero, nós vamos aplicar aqui uma substituição. Todo esse numerador nós vamos chamar de uma nova variável u. Isso significa que o h agora em termos da nova variável u, se eu isolar aqui nessa equação, nós chegamos em ln de u mais 1. E no limite original, o h tende a zero. Na nossa nova variável u, também nós vamos ter o u tendendo a zero, porque de acordo com a relação que nós observamos aqui entre u e h, quando h tende a zero, o valor de u também vai tender para zero. Então, transformando esse limite original em um novo limite com a variável u, ficamos com o limite de u dividido por ln de u mais 1, onde u tende a zero. Ok? Reescrevemos essa função como u multiplicado pelo inverso do ln de u mais 1. A variável u nós podemos reescrever como o inverso do seu inverso. Todo número não nulo ele pode ser reescrito como sendo o inverso do inverso.
ok? Vejam, observem que o resultado do inverso de um número é o próprio número. O inverso de 2, por exemplo, é 1/2. Quando você inverte de novo, volta a ser 2. Então, qualquer número não nulo pode ser reescrito como o inverso do seu inverso. Isso é uma manipulação algébrica que vamos fazer para poder reescrever esse limite de uma forma mais conveniente. Por quê? Aqui agora nós ficamos com um produto entre duas funções fracionárias. Ao multiplicá-las, nós multiplicamos os numeradores, que vai resultar em 1, e multiplicamos os denominadores, que vai resultar em 1 sobre u, multiplicado pelo ln de u mais 1. Aplicando as propriedades de logaritmo, quando nós temos um número multiplicando um logaritmo, esse número ele passa para o argumento do logaritmo como uma potência. Então, ficamos aqui no denominador agora com o ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u. Como o u está tendendo a zero, esse argumento do logaritmo, esse logaritmando, ele vai tender ao número e. Relembrem esse limite aqui das nossas aulas anteriores. Estudamos um limite semelhante a esse que resulta no número e. O limite que nós estudamos tinha a variável tendendo a infinito, mas também nós vimos uma outra versão que a partir de uma substituição faz com que a variável tenda a zero e resulta também no número e. Aqui vocês vão precisar fazer uma revisão caso tenham interesse nas nossas aulas de limites e nos exercícios feitos para que vocês relembrem que realmente o resultado desse limite é o número e também. Então, como o resultado do logaritmando é e, o resultado desse limite vai ser 1 sobre o ln de e. Como e também é a base do logaritmo natural, aqui utilizamos então a propriedade de logaritmo. Logaritmo de um número, onde a base é esse próprio número, sempre vai ser igual a 1. Então o resultado vai ser 1 sobre 1, que é 1. Agora que sabemos o resultado do limite de e elevado a h menos 1 dividido por h, podemos dar continuidade no cálculo da derivada da função exponencial de base e. Substituímos agora o resultado desse limite por 1. Como ele está sendo multiplicado por e elevado a x, isso significa que o resultado da derivada da função e elevado a x é a própria função e elevado a x. Tá? É a função mais fácil de vocês lembrarem a derivada, porque a sua derivada é igual a ela mesma. Ela não muda. De forma completamente análoga, nós podemos obter que a derivada de uma função exponencial, onde a base é um número a qualquer positivo, ela vai ser dada pela seguinte expressão. A derivada de a elevado a x da função exponencial a elevado a x vai ser a própria função exponencial a elevado a x multiplicada pelo ln de a. Isso é o que muda quando nós consideramos agora uma base qualquer. No cálculo anterior, nós consideramos a função exponencial de base e. Aqui nós estamos generalizando para uma função exponencial de base a qualquer, contanto que essa base seja positiva. Lembra que funções exponenciais só são definidas para bases positivas. Então, nesse caso, nós acrescentamos esse produto aqui, pelo ln de a. Veja que quando essa base é o número e, o ln de e é igual a 1 e voltamos àquela expressão da derivada de e elevado a x igual a e elevado a x. Então, de fato, essa expressão generaliza a expressão da derivada de uma função exponencial de base a positiva qualquer. Por exemplo, qual seria a derivada da função 2 elevado a x? Vai ser a própria função 2 elevado a x multiplicada pelo ln de 2. O ln da base da função exponencial, que é 2. Ok? Vamos então para a derivada de uma função logarítmica. Começando pela função logarítmica de base e, ou seja, o chamado logaritmo natural. A sua derivada, mais uma vez, ela é obtida por meio da definição. Aplicando a definição, ficamos com o limite com h tendendo a zero do ln de x mais h menos o ln de x dividido por h. Aplicando as propriedades de logaritmo, quando nós temos uma diferença entre logaritmos de mesma base, nós continuamos com o logaritmo dessa base, só que os argumentos
os logaritmandos eles são divididos. Ficamos com ln de x mais h dividido por x. Vamos dividir por h, que é o que nós já tínhamos no limite anterior, com h tendendo a zero. X mais h dividido por x pode ser separado em uma soma entre duas frações, x sobre x mais h sobre x. X sobre x é igual a 1, então ficamos com ln de 1 mais h sobre x dividido por h, e aplicamos o limite com h tendendo a zero a essa expressão. Para calcular o resultado desse limite, aqui também nós vamos utilizar uma argumentação, uma manipulação algébrica. Esse h que está dividindo, nós podemos reescrevê-lo através de uma multiplicação por 1 sobre h. Dividir qualquer número por outro, uma divisão sempre pode ser reescrita como uma multiplicação. Dividir um número a por um número b pode ser reescrito como uma multiplicação de a pelo inverso de b. Aqui é isso que nós estamos fazendo. A divisão entre o ln de 1 mais h sobre x por h pode ser reescrita pelo produto do ln de 1 mais h sobre x pelo inverso de h. É exatamente o que nós temos aqui. Por que nós fizemos isso? Porque utilizamos novamente propriedades de logaritmos, e esse termo que está multiplicando o logaritmo, ele passa para o logaritmando como uma potência. Então ficamos com o limite de 1 mais h sobre x com h tendendo a zero, ou melhor, o limite de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h, com h tendendo a zero. Aqui nós utilizamos uma substituição, tá? Substituímos o h sobre x por 1 sobre u, mudamos a variável desse limite, e ele pode ser reescrito agora como limite com u tendendo a infinito, mais ou menos infinito, porque os dois vão resultar na mesma coisa, do ln de 1 mais 1 sobre u elevado a u sobre x. Essa expressão ln de 1 mais 1 sobre u elevado a u sobre x pode ser reescrita como o ln de 1 mais 1 sobre u elevado a u. Esse argumento todo, por sua vez, é elevado a 1 sobre x. Aqui é uma propriedade de potências. Quando temos uma potência sobre outra potência, nós multiplicamos essas potências. Aqui nós fizemos o caminho contrário. U sobre x, nós reescrevemos como u, a potência u multiplicada pela potência 1 sobre x. Resultado desse limite que está entre colchetes, limite de 1 mais 1 sobre u elevado a u com u tendendo a zero, perdão, aqui eu esqueci de mudar a variável do limite, aqui é u, com u tendendo a zero, essa expressão entre colchetes resulta no número e, revisem esse limite também, aqui é com u tendendo a infinito, perdão, eu tinha que ter corrigido aqui. Esse limite é com u tendendo a infinito. Essa expressão que está entre colchetes tende ao número e, então o resultado desse limite vai ser o ln de e elevado a 1 sobre x. Pelas propriedades de logaritmo, essa potência do logaritmando pode sair multiplicando o logaritmo. Ficamos com 1 sobre x multiplicado pelo ln de e, que resulta em 1 sobre x, já que o ln de e é igual a 1. Em resumo, a derivada da função ln de x é dada pela função 1 sobre x. Ok? De maneira análoga, nós obtemos que a derivada de uma função logarítmica de base a qualquer positiva, ela é dada por 1 sobre x multiplicado pelo ln de a. Vejam que teve esse acréscimo aqui do ln de a na derivada em comparação com a derivada do ln de x. Aqui nós temos uma derivada mais genérica, onde a função logarítmica tem uma base a qualquer. Então, nesse caso, nós temos que multiplicar esse x do denominador pelo ln de a. Por exemplo, a derivada da função log de x na base 2, ela vai ser 1 sobre x vezes o ln de 2. O ln da base do logaritmo, que aqui é 2. Vamos agora para a derivada das funções seno e cosseno. Começando pela derivada da função seno. Nós calculamos a derivada da função seno, mais uma vez, utilizando a definição. O resultado da aplicação da definição vai ser o limite com h tendendo a zero
do seno de x mais h menos o seno de x dividido por h. Usando o seno, desenvolvendo o seno da soma, ficamos com o limite com h tendendo a zero do seno de x vezes o cosseno de h, mais o seno de h vezes o cosseno de x. Esse é o resultado do seno de x mais h, que vamos subtrair agora do seno de x e dividir tudo por h. Observem que nesse primeiro termo e no último termo nós podemos colocar o seno de x em evidência. Então ficamos com seno de x vezes o cosseno de h menos 1, mais o termo restante que foi seno de h vezes o cosseno de x. Tudo isso dividido por h. Separando essa fração em uma soma entre duas frações, ficamos com o limite com h tendendo a zero do seno de x vezes o cosseno de h menos 1 dividido por h, mais o seno de h vezes o cosseno de x dividido por h. Observe que cosseno de h menos 1 dividido por h, quando h tende a zero, gera uma indeterminação. Então temos que desenvolver um pouco mais. E o seno de h sobre h, quando h tende a zero, lembrem do limite trigonométrico fundamental, resulta em 1. Então o que precisamos trabalhar aqui para calcular esse limite por completo é o limite de cosseno de h menos 1 dividido por h. Para isso, nós vamos multiplicar pelo conjugado do numerador. Então vamos multiplicar por cosseno de h mais 1 dividido por cosseno de h mais 1 para manter a mesma função. Ao multiplicar o numerador pelo seu conjugado, olha aqui à direita, ficamos com cosseno de h ao quadrado menos 1, ok? Então multiplicamos só os numeradores, os denominadores deixamos aqui com a multiplicação em evidência. Lembrem que a outra parte do limite, o seno de h vezes o cosseno de x dividido por h, a gente não está mexendo, não está trabalhando, porque o resultado final desse limite quando h tende a zero é só o cosseno de x, já que o seno de h sobre h, com h tendendo a zero, tende a 1. Então nós não estamos trabalhando com essa parte do limite, só com a primeira parte. Observem que em alguns momentos tem a função seno com i e a função seno com e. Isso daqui na verdade não é um erro, tá? É porque quando a gente está digitando, a gente tem que utilizar a versão em inglês da expressão seno, que a abreviação é com i, tá? Já que a função seno em inglês se escreve com i e não com e. Por isso que aqui eu acabo esquecendo algumas vezes de fazer essa correção. Vocês veem a função seno com i e a função seno com e. Isso daqui não é um erro teórico, na verdade é só um erro linguístico, porque em um momento a gente está utilizando a versão em inglês da função seno e outra hora a versão em português. Então vamos lá, continuando. Cosseno ao quadrado de h menos 1, se nós utilizarmos a identidade trigonométrica fundamental, que é aquela que diz que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1, nós podemos substituir o cosseno ao quadrado de h menos 1 por menos seno ao quadrado de h. Em seguida, nós separamos esse menos seno ao quadrado de h em seno de h multiplicado por menos seno de h, ok? Por que nós fazemos isso? Porque agora nós podemos aplicar o limite diretamente e o que é que nós vamos obter? O limite do seno de h sobre h tende a 1, limite trigonométrico fundamental. O limite de menos seno de h dividido por cosseno de h mais 1 tende a 0. Por quê? O seno de h tende a 0 e o cosseno de h mais 1 tende a 2. Lembra que o cosseno de 0 é 1, 1 mais 1 vai dar 2, então aqui nós não temos uma indeterminação. O resultado vai ser menos 0 sobre 2, que é 0. E o seno de h vezes o cosseno de x sobre h. Quando a gente aplica o limite com h tendendo a 0, vai tender ao cosseno de x, já que o seno de h sobre h tende a 1. Ok? Então o resultado final desse limite vai ser apenas a função cosseno de x. Em resumo, isso significa que a derivada da função seno de x é a função cosseno de x. Então não é uma derivada também difícil de lembrar. Ao derivar a função seno, chegamos na função cosseno. Agora, de forma análoga, porém com uma pequena diferença,
nós obtemos que a derivada da função cosseno de x é a função menos seno de x. Então vejam que a recíproca não é verdadeira. A derivada da função seno é a função cosseno, mas a derivada da função cosseno não é a função seno, é a função menos seno. Isso é um fator de erro comum, mas que eu já estou alertando aqui a vocês. Eu espero que vocês tenham bastante cuidado quando trabalharem com essas derivadas. Vamos agora para as regras de derivação, que são regras que valem para funções quaisquer, são regras genéricas. Dadas duas funções f e g, que são deriváveis nos mesmos pontos, então temos que a derivada da soma é a soma das derivadas, assim como a derivada da diferença é a diferença entre as derivadas. Então, toda vez que nós formos derivar a soma ou a diferença entre duas funções, podemos dizer que o resultado vai ser a soma das derivadas de cada uma delas ou a diferença entre a derivada de cada uma delas, dependendo da situação que nós estamos derivando. A derivada do produto, ela não vai ser o produto das derivadas. A derivada do produto vai ser o produto entre a derivada de f e a função g, somado com a função f multiplicado pela derivada da função g. Tá? Não seria então a derivada de f vezes a derivada de g. É a derivada de f vezes g mais a função f vezes a derivada da função g. A derivada de uma constante vezes uma função vai ser a constante vezes a derivada dessa função. E a derivada do quociente entre duas funções também não vai resultar no quociente entre as derivadas. É uma expressão um pouquinho diferente. Vai ser o quociente entre a derivada de f vezes g menos a função f vezes a derivada de g e a função g ao quadrado. Ok? Essas funções, essas regras, inevitavelmente vocês precisam praticar bastante para poder memorizar. Não são regras que vocês vão memorizar de uma hora para outra. Aqui vocês precisam fazer muitas questões, muitos exercícios para praticarem com bastante frequência essas regras, até que em um determinado momento elas passam a se tornar naturais. Uma outra regra importantíssima no cálculo das derivadas é a regra da cadeia. A regra da cadeia se aplica à composta entre duas funções. Toda vez que nós vamos derivar uma composta entre duas funções, a derivada dessa composta vai ser a derivada da composta entre a função f e a função g vai ser a derivada da função f aplicada a g de x multiplicada pela derivada de g. Ok? Por exemplo, a derivada da função cosseno de 5x. Vejam que aqui nós temos uma composição entre duas funções, a função cosseno e a função 5x. Como que nós derivamos essa composta? Deriva a primeira função, que é a função cosseno, o resultado é a função menos seno, aplica a 5x e multiplica pela derivada da função 5x. Então vejam só. Nós derivamos a primeira função, aplicamos a segunda função, que é 5x, e o resultado nós multiplicamos pela derivada dessa segunda função, pela derivada de 5x. Derivada do cosseno é menos seno, aplica a 5x, multiplica pela derivada de 5x, que é 5. Então a derivada da função cosseno de 5x é menos o seno de 5x vezes 5. Outro exemplo, quem seria a derivada da função ln da raiz de x? Aqui, mais uma vez, nós temos uma composta entre as funções ln e a função raiz de x. Pela regra da cadeia, como que nós calculamos a derivada dessa função? Deriva a primeira função, que é a função ln, aplica a raiz de x e depois multiplica pela derivada da segunda função, que é a raiz de x. Então ficamos com a derivada do ln aplicada à raiz de x vezes a derivada da raiz de x. Derivada da função ln é a função 1 sobre x. Quando vocês aplicam a raiz de x, ficamos com a função 1 sobre raiz de x.
e vamos multiplicar pela derivada da função raiz de x, que reescrevendo como uma função potência, a função x elevado a 1/2. A derivada de x elevado a 1/2 vai ser 1/2 vezes x elevado a 1/2 menos 1, que é menos 1/2. Resultado, 1 sobre raiz de x multiplicado por 1/2 multiplicado por x elevado a menos 1/2, que pode ser reescrito como o inverso da raiz de x. Por fim, ao multiplicar todos os numeradores e todos os denominadores, ficamos com 1 sobre 2x. Essa é a derivada da função ln da raiz de x. Outra regra importante e usual é a regra da derivada da função inversa. Dado uma função f, se f a menos 1 representa a inversa dessa função, então a derivada da inversa de f aplicado a y é igual a 1 sobre a derivada de f aplicado a p. Mas o que representa p e o que representa y? Esse ponto p, que nós devemos aplicar a derivada de f, deve ser o ponto no qual y é a sua imagem. Por exemplo, a função arcosseno, ela é a função inversa da função seno. Ela é denotada dessa maneira aqui e ela é definida da seguinte forma. É uma função que tem domínio no intervalo de menos 1 até 1 e contradomínio no intervalo fechado de menos π sobre 2 até π sobre 2. De que maneira que essa função funciona? A função arcosseno, ela pega um valor qualquer entre menos 1 e 1 e associa a esse valor um arco entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tal que esse valor é o seno desse arco. Por exemplo, quem é o arcosseno de 1/2? É o arco entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cujo seno seja igual a 1/2. Qual é esse arco? O arco de π sobre 6 radianos. Quem seria, por exemplo, o arcosseno de menos raiz de 3 sobre 2? Nós devemos nos perguntar qual é o arco entre menos π sobre 2 e π sobre 2 que tem o seno igual a menos raiz de 3 sobre 2. Esse arco é o arco de menos π sobre 3 radianos. Então essa é a imagem da função no ponto menos raiz de 3 sobre 2. Pratique um pouco para poder fixar a ideia dessa função. O que é que essa função faz? Pega um valor entre menos 1 e 1 e leva em um arco cujo seno seja igual a esse valor. Essa função ela se relaciona com a função seno como a inversa. Por quê? Quando vocês compõem a função arcosseno com a função seno, o resultado é a função identidade. O arcosseno aplicado ao seno de θ é o ângulo θ, porque o arco que tem o seno igual ao seno de θ é o próprio θ. Por sua vez, quando vocês compõem a função seno com a função arcosseno, também resulta na função identidade. O seno do arco cujo seno é igual a x é x. Então, como elas possuem essas relações, elas de fato são as inversas uma da outra. Então, a função arcosseno é a inversa da função seno e a função seno é a inversa da função arcosseno. Por que trabalhamos com a função arcosseno? Porque nós queremos praticar a regra da derivada da inversa. Como a função arcosseno é a inversa da função seno, então aplicando essa regra, o que é que nós temos? A derivada da função arcosseno no ponto y é o inverso da derivada da função seno no ponto x, onde y é igual ao seno aplicado a x. Y é o seno de x. Olha a relação que nós temos aqui na regra da derivada da inversa. A derivada da inversa de f aplicado a y é 1 sobre a derivada de f aplicado a p, onde y é a imagem de p pela função f, e y é igual a f de p. Então a derivada da função arcosseno aplicado a y é 1 sobre a derivada do seno de x, onde y é o seno de x, é o seno aplicado a x. Então, essa derivada da função arcosseno no ponto y, que nós vimos que é 1 sobre a derivada do seno do ponto x, pode ser reescrita como 1 sobre o cosseno de x, já que a derivada da função seno é a função cosseno. Ok?
Usando a identidade trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a menos 1, igual a 1, perdão. Então, substituímos o cosseno de x pela raiz de 1 menos o seno ao quadrado de x. Como nós estamos considerando y como sendo o seno de x, então o seno ao quadrado de x pode ser reescrito como y ao quadrado, já que y representa o seno de x. Então, a derivada da função arcosseno no ponto y, ela é igual a 1 sobre a raiz de 1 menos y ao quadrado. Agora nós conseguimos expressar a derivada da função arcosseno em função da sua própria variável, que é y. Veja que na expressão anterior nós tínhamos a derivada da função arcosseno expressa em termos da variável x, mas a variável da função arcosseno que nós estamos considerando é a variável y. Então nós fizemos uma transformação para que essa derivada resultante dependesse da mesma variável da função arcosseno, que é y. Então a derivada da função arcosseno de y é 1 sobre a raiz de 1 menos y ao quadrado. Vamos agora ver algumas aplicações de todas essas regras que nós já estudamos. Por exemplo, a derivada da função f de x igual a 3x à quarta menos 1 meio do seno de 2x mais 2 elevado a x, ela é calculada da seguinte maneira. Primeiro, a derivada da soma e da diferença, nós já vimos que é a soma ou a diferença entre as derivadas. Isso significa que a derivada de 3x à quarta menos 1 meio do seno de 2x mais 2 elevado a x pode ser reescrita como a derivada de 3x à quarta menos a derivada de 1 meio do seno de 2x mais a derivada de 2 elevado a x. A derivada de 3 vezes x à quarta nós calculamos utilizando aquela propriedade que diz que a derivada de uma constante vezes a função é a constante multiplicada pela derivada da função. Aqui nós temos a constante 3 multiplicada pela função x à quarta, função potência x à quarta. Então essa derivada vai ser a constante 3 multiplicada pela derivada da função x à quarta, menos a derivada de 1 meio do seno de 2x. Aqui mais uma vez nós temos uma constante, que é 1 meio, multiplicado pelo seno de 2x. Derivada de uma constante vezes uma função é a constante, 1 meio, multiplicada pela derivada da função. Quem é a derivada da função seno de 2x? Aqui nós temos uma composta, então temos que utilizar a regra da cadeia, que é a regra que se aplica a funções compostas. Como que nós derivamos uma função composta? Derivamos a primeira função, que é seno, derivada do seno é o cosseno, aplicamos a segunda função, 2x, e multiplicamos pela derivada da segunda função, derivada de 2x é 2. Então a derivada de menos 1 meio do seno de 2x vai ser menos 1 meio vezes o cosseno de 2x vezes 2. Agora nós somamos com a derivada da função 2 elevado a x. A derivada da função 2 elevado a x, que é uma função exponencial de base 2, vai ser a própria função 2 elevado a x, que multiplica pelo ln da base, nesse caso o ln de 2. Resultado dessa derivada, 3 vezes 4x ao cubo vai ficar 12x ao cubo, menos 1 meio vezes o cosseno de 2x vezes 2, esse menos 1 meio com 2 simplifica, sobra apenas o menos o cosseno de 2x, mais ln de 2 vezes 2 elevado a x. Esse é o resultado final dessa derivada. Outro exemplo. Calcular a derivada da função raiz cúbica de x mais 1 sobre x ao quadrado vezes o ln de x. Aqui nós temos uma soma. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então vamos ficar com a derivada da raiz cúbica de x, que nós calculamos reescrevendo ela como uma função potência, mais a derivada do produto entre duas funções. Então temos que utilizar a regra da derivada do produto. Derivada do produto, como que se escreve? Como que se calcula? Deriva a primeira função, que é 1 sobre x ao quadrado, multiplica pela segunda função, que é o ln de x,
e soma com a primeira função, que é 1 sobre x ao quadrado, multiplicado pela derivada da segunda função, que é o ln de x. Resultado: derivada da função x elevado a 1/3, utilizando a regra da potência, vai ser 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1. Vou somar com a derivada de 1 sobre x ao quadrado, que vai ser reescrito como a derivada de x elevado a menos 2, como uma função potência, multiplicado pelo ln de x, mais 1 sobre x ao quadrado, multiplicado pela derivada do ln de x, que nós já vimos que é igual a 1 sobre x. Resultado: 1/3 multiplicado por x elevado a 1/3 menos 1, que é menos 2/3, mais a derivada de x elevado a menos 2, multiplicado pelo ln de x, ou seja, derivada de x elevado a menos 2 vai ser menos 2 vezes x elevado a menos 2 menos 1, que é menos 3, multiplicado pelo ln de x. Vamos somar agora com 1 sobre x ao quadrado multiplicado com 1 sobre x, que é 1 sobre x ao cubo. Resultado: 1/3 vezes x elevado a menos 2/3 pode ser reescrito como 1/3 vezes o inverso de x elevado a 2/3. Uma potência negativa inverte o termo. Menos 2 multiplicado por x elevado a menos 3, que é 1 sobre x ao cubo, multiplicado pelo ln de x, mais 1 sobre x ao cubo, como nós já tínhamos antes. 1/3 vezes 1 sobre x elevado a 2/3, voltando para a notação de raiz. X elevado a 2/3 é a raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Esse denominador é o índice da raiz e o numerador é a potência de x. Então ficamos com a raiz cúbica de x ao quadrado, multiplicado por 1/3, vai ficar 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado, menos 2 multiplicado por 1 sobre x ao cubo, que é o resultado de x elevado a menos 3, vezes o ln de x, somado com 1 sobre x ao cubo. Resultado: 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado, menos 2 sobre x ao cubo, vezes o ln de x, mais 1 sobre x ao cubo. Ok? Recomendo que vocês refaçam esses cálculos com mais detalhes, com um pouco mais de atenção e tempo. Se dediquem a isso para que vocês consigam realmente aprofundar o entendimento de vocês. Como tópico de pesquisa, mais uma vez com o objetivo de trabalhar com um pouco mais de celeridade o nosso conteúdo, eu deixo para vocês o estudo das funções arco cosseno e arco tangente, assim como suas derivadas. Como os nomes já indicam, essas funções são as funções inversas do cosseno e da tangente. Deixo para que vocês façam uma pesquisa sobre essas funções, que são funções que vão aparecer nas demais disciplinas que vocês vão estudar, pelo menos nas disciplinas do cálculo. Então é bom que vocês já tenham um primeiro contato com essas funções e as suas derivadas. Ok? Ficamos até aqui. Bom trabalho a todos